Boa noite, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a todos, abençoa nós, abençoa nós aqui nesse momento, os hinos que vamos cantar. E a mensagem, continuação de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16. E pedimos a Deus que nos abençoe, agradecemos pela chuva, né? Pelo frio. Irmão Daniel, que não pode nem hoje, nem sábado, domingo, nem sexta-feira, também não dá para ele vir, não deu para vir esses dias. Vou lá em favor dele, que me abençoa no culto fim de semana, né? Que Deus os abençoe. E nós também na viagem lá, iremos lá para Três Lagoas. E pedimos a favor daqueles que estão trabalhando, aqueles que estão também em casa, estão enfermos. A Mandelina, ontem estivemos lá, fizemos um estudo muito bom lá, vários estudos, parava para começar, pedia, começava de novo, terminava, mandava seguir, foi longe, assim. Boa noite, irmão. Então vamos orar e agradecer a Deus por mais este momento que Ele nos está concedendo. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que nos está concedendo agora, e para todas as oportunidades que nos deste pela vida, por não vir nos sustentando no alimento, no material, no físico, e o alimento espiritual, de acordo com a Tua Palavra. Pedimos em favor desse culto que estamos iniciando, que o Teu Espírito trabalha nos nossos corações, me ajuda a trazer, pregar a Tua Palavra, e aqueles que vão vir em casa também, seus lugares, onde que for, que abençoe aquelas pessoas que vão assistir este vídeo. Pedimos em favor dos hinos, e pedimos em favor da família de nossos filhos também, nossos irmãos consanguíneos, e a todas as igrejas que habitam na face da terra, que prega a Tua Palavra, o Evangelho, verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Aqui está 288, fui parar 287 aquele dia.
Qual? 283. 283. Sol maior, pega sol maior.
É bom louvar o Senhor, gostoso louvar o Senhor, né? Tocar e cantar. Irmãos, olha, eu lembrei uma coisa. Tinha uns 13, 14 anos. Quando o Roberto Carlos gravou uma música que falava das moças, mulheres, eu não sei como é que é. A minha prima, mora em Duartina, mais velha que a Delanir, criticou agora de tudo, já estão falando, cantando de tudo. Agora, ou é coisa de Deus? Ah, não, acho que é uma música que falava de Deus. Agora está pondo Deus por meio? Essas coisas não me lembram, uma coisa assim. Acho que ela tinha criticado. Ela falou, poxa, onde que vão parar com isso? Até onde chegou, olha, isso. E agora? Onde está as músicas? Não se chama de música, né? E agora louvaram o Senhor, então vamos louvar o Senhor, cantar ainda, louvando o Senhor. Então vamos para a mensagem. Então aqui nós vemos, irmão, que no versículo 16, do capítulo 8 de Romanos, o Espírito Santo, ele afirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é quando nós recebemos ao Senhor na conversão. Aí, quando recebemos Ele, Jesus entra nas nossas vidas, na conversão genuína em Cristo Jesus. Porque ele fala, o versículo 16: o próprio Espírito, letra maiúscula, testifica com o nosso espírito, letra minúscula, que somos filhos de Deus. Irmãos, olha, o Espírito Santo, ele testifica, ele afirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que é coisa mais bela do que isso. Por isso que ter essa certeza que o Espírito Santo habitando em nós, ele junto com o Espírito nosso que estava morto, que agora está vivo, então ele testifica que nós somos filhos de Deus, dá essa certeza para nós, que nós não estamos desamparados. Nós podemos sofrer muitas coisas neste mundo, passar por muitas tribulações, passar nervoso, ficar perplexo, tantas coisas que nós vemos, tristeza, mas uma coisa nós sabemos, que dentro nós, no interior, nós somos felizes. Naquele momento que nós morrermos, nós sabemos que vamos morar com Deus. Aqui neste mundo, às vezes mais sofre tristezas, mal entendidos, tanta coisa que acontece nas nossas vidas, dos cristãos. Mas só que o cristão ele tem uma paz, fala, enquanto eu estou aqui, nós devemos suportar. Agora, depois que nós deixar esse corpo, aí só alegrias, irmão, paz que não tem como mencionar. Então, Deus nos adotou por filhos em seu Filho Jesus Cristo, através do novo nascimento. O Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 12 e 13, diz assim, mas a todos quantos o receberam, o aqui é Jesus, o, letra maiúscula, receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem
no seu nome. Então ele diz que todos quantos que recebem Jesus no seu coração, através do novo nascimento, aí ele vai dar o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí passa a ser feito filho de Deus, porque antes não era. Aí no 13 ele fala assim: os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse nascimento não é do sangue. O corpo, o homem velho, o nosso corpo, nasceu do sangue. Nasceu da vontade da carne. A carne desejou o casal, o homem e a mulher, de ter um filho. Todos que unem, que casam, eles têm o desejo de ter uma família, de ter filhos. Ter um filho, como é ter o primeiro filho, ter o segundo. Não se tem mais. Então, aí vem a vontade da carne, é da carne. Agora, o ter filho, agora essa filiação não vem da vontade da carne, é a vontade do Espírito. Não é a vontade do homem, mas a vontade é de Deus, esse nascimento, é a vontade de Deus. Deus se agrada quando uma pessoa se converte. Entristece quando uma pessoa, um filho, se afasta da casa. Então, através disso, devemos desfrutar desta filiação. Como que nós vamos desfrutar dessa filiação? É a comunhão com os irmãos. Começamos aqui, olha bem aqui, cantamos com a igreja. Sábado, dia 23, vamos desfrutar dessa comunhão com os irmãos que nós vamos conhecer lá, que nós não conhecemos. Conhecemos só pastor Marcelo Lima, sua esposa e os filhos. Agora é a igreja e os irmãos. Aqueles irmãos estão ansiosos esperando a nossa chegada lá. Então nós vamos desfrutar aqui dessa comunhão, irmãos. E de todos os privilégios e bênçãos da graça divina com amor e gratidão. Nós desfrutamos desse privilégio que nós não merecemos. De se acordar de amanhã, se agradece a Deus pela noite que nos deste. Eu acho que todos os irmãos fazem isso automaticamente, não é porque ele já está no natural. Senhor, agradeço a Ti por mais essa noite que nos deste. A Senhora que deita, pede a bênção dele, que abençoa. Lembra dos irmãos, lembra da família de nossos filhos. Os irmãos, quando a gente não está, antes da conversão, não ser filho de Deus, antes que alguém de longe vai preocupar, mesmo você fazendo parte de uma religião, não vai preocupar com o outro. Não tenha como irmãos. E Cristo, o Espírito Santo, faz aquela união. Então nós desfrutamos dessas bênçãos. E o amor e a gratidão, de ser grato por isso. Não saindo da casa dele para sempre, como muitos filhos estão fazendo, sair da casa. Lembra do filho pródigo, que ele saiu da casa do pai, voltou arrependido, confessando os seus pecados. Quando ele fala assim, que naquele momento ele lembrou, ele falou: pequei, pai, pequei contra os céus e contra a terra. Uma coisa assim. Primeiro, pecou contra o céu, contra Deus, e com o pai dele aqui na terra. Pecou. Então, quantos não estão fazendo isso? Deixando a casa do pai, onde reúne os filhos, as irmandades.
Irmãos, somente quando entendemos estes privilégios desta graça divina, que nós vamos dar valor. Tem que entender, porque ela vem de Deus, ela não vem da igreja. A igreja, a graça que a igreja recebe vem de Deus, por meio do Espírito Santo, o Espírito de Cristo. É interessante, se a gente for pensar, ontem no estudo que fizemos lá na casa da Disa, do Zé, eu fiquei admirado, nunca foi igual ontem, eu fiz ontem. Começou com as duas, depois mais 3, outro estudo, o irmão o Jasso estava jantando, veio, foi um estudo, vários livros, vários estudos, parava e depois começava em outro lugar. Aí o Zé chegou de Marília, vamos, estudo, e foi longe, não deixa parar, parava, conversava assunto, Bastião, continuei, vai pregando para nós aí. Foi longe, irmão, é gostoso isso daí. Você está falando das coisas de Deus. Você vai comprar um carro para levar ela na igreja. Os irmãos, agora, assim como todos os filhos, olha, em uma família humana, sou herdeiro do pai juntamente com o irmão mais velho. Quando o meu avô fez a doação em vida, repartiu as terras, ele falou: a parte melhor do sítio vou dar para a Adilina. Ela foi minha mão direita, a mais velha. Um sítio que pegava numa lombada assim, de lá da cabeceira lá em cima, e até no rio não tinha um buraco, só se fosse buraco de tatu. A melhor pessoa era a mais velha. Deixa eu até arrepiar, lembrar quando ele falou isso e quando ela ficou sabendo. Ela morava em Junquerópolis, olha. Ela vai ser a melhor. A parte dos 14 alqueires e uma quarta, parece que deu para cada um. Ela vai ficar. E os outros herdeiros, junto com a irmã mais velha. Depois dela, o tio Ico lá do Paraná pegou uma parte boa também. Você pense bem. Então, e aqui nós somos herdeiros dos céus com o nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Ele é o irmão, ele é o filho unigênito. Então Deus nos adotou na família através do Filho dele, Jesus Cristo, que morreu na cruz, e quando nós aceitamos. Irmãos, assim também os filhos de Deus são herdeiros de Deus junto com Jesus Cristo, o Filho eterno. Eterno. Nós não somos eternos, aí no nosso corpo vai morrer, mas nossa alma é eterna. Como filho de Deus, nós somos eternos. O nosso espírito não morre, não vai ser condenado. Nosso irmão mais velho, o primogênito, o unigênito sem pecado. Vamos receber a herança que nos é dada gratuitamente. Eu vou ler alguns versículos lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15 ao 18. Aqui o apóstolo Paulo diz lá. Porque, o que escreveu Romanos também, o apóstolo Paulo. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Então, a pessoa quando se converte, irmãos, então deve ser multiplicada a graça. Nós recebemos a graça de Deus, a dada de Deus, vamos compartilhar com os outros. O nosso testemunho, a nossa boca e a nossa vida. Aí ele fala no 16 assim, ó, e tudo isso para a glória de Deus, não é glória nossa.
Tudo pela glória de Deus. Ó, o 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, vai ficando velho, né? O interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha que interessante. Mesmo que você pode ficar arcadinho, ficar com a dificuldade, que nem estava o nosso saudoso irmão Félix, mas o interior vai se renovando, vai aprendendo mais. O irmão Félix falava para mim assim, antes, para mim, o pregador, o pastor, a mensagem ele vai ser aproveitada quando ele partir de 70 anos para cima. Será que está acontecendo isso comigo? Não sei. Espero que sim, que quando começou, né? Então, olha, renova de dia em dia. Igual 17, 2 Coríntios 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quando nós sofremos por Jesus, quando nós passamos uma tribulação por Ele, por servir a Ele. Depois de nós cristãos, às vezes passamos por tribulações, por sofrimento, por muitas coisas que acontecem nas nossas vidas. Mas então produz por Ele, que não seja por nossa culpa. Agora, que nós provocarmos para passar em tribulação. Aí 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Note bem como que a Bíblia é rica. Então não precisa ficar preocupado, ficar atento, sabe? As coisas que vê, Não, vamos ficar atento às coisas que nós não vemos, que está lá em cima, nós estudando as coisas espirituais, lembrando as palavras de Jesus, lembrando das palavras dos profetas, estudando dos apóstolos, da santificação, a querer agradar a Deus, porque as que vê são temporais, passa, essas coisas tudo passa, vai passando. Olha que altura que nós já estamos. Eu lembro quando meu avô tinha 70 anos, eu menino, tudo, ele roçando pasto, trabalhando. Os irmãos, o corpo glorificado, nós vamos ter um corpo glorificado, significa com os corpos glorificado que o regozijo é trazido pela manifestação de Deus em cada cristão. Um dia vai chegar esse ponto, nós não estamos mais aqui, o corpo vai ficar, nós vamos estar lá. Vai ter um regozijo eterno sem fim. A glória a ser revelada, que fala, aparecerá quando os filhos de Deus forem revelados em sua nova natureza. A glória a ser revelada aparecerá, ela vai aparecer quando os filhos de Deus forem revelados em sua nova natureza. Nós estamos na nova natureza. E está sendo revelado. Nós temos que deixar revelado para os outros que nós estamos nova vida, que nós estamos num novo caminho, um novo alvo. E a criação, quando chegar naquele dia, a criação será libertada de seu presente estado de imperfeição e declínio. Toda a criação. A revelação dessa glória fará mais que extinguir da queda de Adão e Eva. Veja só o que Deus disse a Adão, lá em Gênesis 3,17,
Deus disse assim para Adão. E Adão disse, quer dizer, Deus disse para Adão: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher. Prestam bem atenção nisso aí, ó. E comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerá dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Isso vem até hoje, até a volta de Cristo. Olha, ele disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher. Não era para ele ter dado ouvido. O cristão, o crente ou o pastor não deve dar ouvido para a mulher quando ele está querendo fazer uma coisa que agrada a Deus no sentido espiritual. Não dá ouvido, porque peca. E o caso aqui, ele pecou e deu ouvido. Ele comeu do fruto que não era, que sabia que não era para comer. E quando nós sabemos uma coisa que não é para nós fazermos, aí não devemos fazer. E ele ordenou para ele. Então fala da queda da humanidade. Ficou responsável aí a comer com dor, de trabalho, de suor. Tudo que trabalha, ele sente dor. Ele começa cedo, chega tarde, está cansado, dor nas costas. Eu, graças a Deus, eu nunca tive essa saúde de trabalhar bastante, não ter dor nas costas, baixado, trabalhava, arrancar feijão o dia todo, cortar arroz. Não tinha. Agora tem gente que já novo, criança, já tem dor nas costas. Mas você sofria, suava, canseira, sol quente, no sol quente, chuva, frio, frio, enfrentava friozão. Irmãos, olha aqui, então fala da queda da humanidade através da desobediência de Adão e Eva, que desobedeceu a ordem divina. O início da maldição pronunciada sobre Adão está diretamente relacionada ao seu ato de comer do fruto proibido. Uma coisa tão simples, parece, né? Mas não era. Tinha tantas coisas para ele comer, tantos frutos talvez para ele comer, mas vai mexer naquilo que não é para mexer, comer. Revela que a maldição sobre Adão está diretamente ligada na sua desobediência e a escolha de ouvir a voz de Eva, em vez de ouvir a voz de Deus. E por isso a terra ficou amaldiçoada por causa deste pecado de Adão, que todos mundo sabem. No versículo 17 de Romanos 8: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Olha bem, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Note bem, verdadeiramente herdeiro de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Você sabe o que quer dizer esse aqui na frente, co-herdeiros de Cristo? Quer dizer, herdeiro do Pai, de Deus, junto com Cristo. Ele está na frente. Co-herdeiro, herdeiro com Cristo. Sem Cristo ninguém é herdeiro de Deus dos céus. Depois ele fala, se é certo, se é verdade, que com Ele padecemos. A pessoa não quer padecer, não quer padecer. Hoje não estava feio, eu fui lá no banheiro, lá tudo, trovão, chovendo, né? Turmas,
Sabe que os irmãos parecem, não, mas Deus, agora por causa que Deus está mandando, vão trabalhar, suspender o culto. Eu não pensei isso, né? Mas não vamos no culto. É Deus, olha que tempo bom que deu. E se não estivesse chovendo? Ele era bom, mesma coisa o Senhor. Então, padecemos para que também com Ele sejamos glorificados. Então, somos filhos. Irmãos, esses somos filhos é muito diferente de quem é filho legítimo. Se não são filhos legítimos, então são bastardos. Esse filhos verdadeiro é filho legítimo, nascido de novo. Se não for nascido de novo, é filho bastardo. Não é filho de Deus legítimo. Não tem Cristo Jesus. Os filhos de Deus são muito privilegiados nesta família, neste lar cristão. É um privilégio que nós não merecemos. Irmãos, se a gente for pensar bem, não tem como, por mais que nem pensamos, vamos raciocinar, né, e não chega no lugar exato onde precisava chegar, onde a gente quer saber. Só o dia que estiver lá. Só quem já morreu, partiu, que estava no meio de nós, que está lá, que sabem. Perguntaram para mim lá também, será que vê? Eu acredito que vejam. Citei a palavra de Lázaro, do rico. Ele viu Lázaro no seio e conversou. Lembrou dos pais e mandou pregar. Então lá está sabendo. Quem se perdeu sabe perfeitamente. O que fica esquecido, a memória do corpo, essa memória que nós temos. Mas a alma e o espírito não dormem. Que lá em Eclesiastes ficou lá em esquecimento a memória. É o corpo, esquece, o corpo não age mais. Então, somos logo herdeiro, também verdadeiramente herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Tudo que pertence a Cristo pertence a nós também. Que por meio da sua morte e da cruz, podemos viver seguro da nossa salvação. Sem nós precisarmos fazer nada de bom, nada de boas obras, Deus não cobrou de nós. Fazer como um teste, vocês vão ter que fazer boas obras, vocês vão ter que seguir a igreja e ser batizado, e certinho, não abandonar os cultos, não faltar, fazer certinho. Pronto, procurar o máximo. Quem sabe, se perseverar até o fim, aí vai ter um lugar nos céus. Mas não é assim, não é guarda de lei e de mandamentos. A lei servia para servir a Deus. Ele fala, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui não se refere a mero sofrimento, mas sofrendo com Ele, mas felizes nos sofrimentos. Nós devemos ser felizes no sofrimento. E às vezes erramos aí, pecamos. Por isso que a salvação é eterna. Nós temos advogado, que é Ele, nosso Salvador e nosso advogado. Porque às vezes nós reclamamos do sofrimento. Não deveria. Nós somos imperfeitos. Referindo a seu sofrimento na cruz, que nos trouxe a vitória total para todos aqueles que aceitarem Ele em seus corações. A vitória é total, completa. Salvação eterna. Tudo feito possível pela morte dele na cruz e a ressurreição da tumba. 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha o apóstolo Paulo falando dele também. Porque para mim tenho por certo as aflições desse tempo presente. Vocês imaginam as aflições que Paulo passou? Paulo foi preso, Paulo foi judiado, Paulo foi preso, correntado, tanta coisa que passou por ele, naufrágio. Sofreu para ele servir a Deus, deixar escrito, seguir
A missão que Deus deu para ele, que Jesus passou para ele, ele sofreu. Mas ele falou que não era nem para comparar com a glória futura, porque que está para ser revelada. Ele está lá, o corpo está na tumba, debaixo da terra, em algum lugar. Um dia vai ser revelado. Então aqui, irmãos, fala do mundo e a condição devido à queda do homem. Não se pode comparar com a glória vindoura. Tudo que nós vimos aqui, passamos aqui. A glória do futuro está no tempo vindouro. Essa glória. Agora é só sofrimento. A pessoa fala glória, glória, glória. Não adianta falar da boca fora. Da glória a Deus. Não na terra. Nada que vem com a glória deste tempo presente aqui não está em glória. É sofrimento. Que em nós há de ser revelada. Um dia. A nossa glória irá refletir a glória de Cristo em nossos corpos glorificados. E nós hoje devemos nos glorificar, mostrar a glória dele em nós, para os outros ver. Não dessa perfeita quando nós vamos ter, quando nós corpo glorificado. Mas nós devemos resplandecer nas nossas vidas, para os olhos da população, a glória de Cristo. O que Cristo fez na nossa vida. Quando nós rejeitamos alguma coisa, sabe, é por Cristo. É Cristo Jesus. É por não pecar contra Ele. Então, serve isso, irmão, como um ponto de virada, oferecendo uma perspectiva eterna em meio ao sofrimento terrenos aqui, que nós temos aqui, que nós passamos. Ele nos lembra que, embora a vida cristã possa envolver dificuldades, estas são temporárias. Quando é que saímos de casa, parecia que estava, né? Não foi tempo, passou o tempo de chuva. Está chovendo, mas não quando nós saímos, parecia que dá até vergonha. Falei, puxa, vou na casa das irmãs, buscar as irmãs. Né? Se liga, mas desgasta, já vai dizer que está querendo buscar. Vamos lá, eu falei, não briga ninguém, vim. Chega lá, meus maninhos já sentaram lá na área, esperando já. Fui, chamei, falei, para sair. Então é isso aí, irmãos. É insignificante em comparação a essa glória aqui, a dificuldade nossa, com a glória que nos está guardada para o futuro. Este versículo é fundamental para entender a perseverança e a esperança. Tem que ter a esperança, que caracteriza uma fé cristã, uma fé genuína. 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, até a criação, irmão. A esperança ardente da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Eles nem estão sabendo, quem é que sabe? Mas eles, vai chegar um dia que vai estar lá no reino milenar, tudo lá, não vai ser mais selvagem os animais. O leão não vai ser selvagem. O lobo vai comer palha com boi. Põe o leão perto do boi junto para comer palha para ver o que acontece. Põe para experimenta. Joga um gato, um cachorro no jardim zoológico, onde tem a onça lá. O leão para ver, dá até dó, o que acontece. Não dá nem para. E lá vai ser, irmãos, vai ser tudo domesticados, irmãos. Então refere-se à ressurreição para a vida eterna do nosso corpo. Então aqui a criação está esperando. Serve como uma ponte entre o sofrimento presente, entre a esperança do gozo do futuro, né? Como que está numa ponte, vai passando. Estão passando entre o sofrimento presente que nós estamos e o gozo futuro. Então está passando, tem um mar, né? Então, por isso, revelando que a própria criação anseia para a redenção final,
que virá com a manifestação dos filhos de Deus em glória. 20. Porque a criação, olha aqui, ó, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa da sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A queda de Adão assinalou a queda do mundo todo, mas se fez sujeita ao resultado do pecado, que é a morte. Adão, o homem que a sujeitou. Por causa do pecado, Deus amaldiçoou toda a terra, que ia produzir da terra, tudo. Fala de Deus como quem ditou a sentença, Ele que ditou a sentença devido à queda de Adão. Ele já falou antes: não coma, se comer, certamente morrerás. Mas ao mesmo tempo, Deus deu uma esperança em Cristo. Deus também deu, e essa esperança vem até hoje em Cristo, que restaurará todas as coisas na segunda vinda. Por enquanto o pecado está, o diabo está solto. Ontem eu fiz a pergunta lá para ele, só para me ver, a diva, lá em Efésios, eu não me lembro bem, só lembro, o príncipe das potestades do ar e os filhos da desobediência. Perguntei para ela, respondeu: o príncipe é o diabo, né? O diabo, Satanás. E viu os filhos da desobediência. Os filhos são os que não aceitaram, que não são salvos, porque ela já costuma tanto ver eu falar que não são salvos, são filhos dele. Eu falei, certo. Então, os irmãos, então fala aqui que Deus que ditou a sentença, pronto, não é o homem. Mas ao mesmo tempo deu a esperança também, que é Cristo, que vai restaurar tudo na sua segunda vinda. Então o versículo 20 aqui, ele aponta para a realidade da queda e as suas consequências catastróficas. Não tem como falar melhor. A vaidade a qual a criação ficou sujeita não é resultado de sua própria escolha, mas sim imposta por aquele que a sujeitou. Aquele Deus que deixou tudo sujeito a essas coisas. 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para com a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém. Tanto dia, né, continua isso aqui, explicando isso aqui. Que Deus abençoa, que nos dá uma boa noite. E agradecemos a Deus por os que vieram. E que possamos estar sexta-feira aqui. Então fica, o irmão Paulo prega ou eu prego sexta-feira. O irmão Daniel não vai estar presente. Aí fica, se quiser pregar, você prega. Se não, alguém prega. Vamos louvar o Senhor? Deixei a luz da câmera acesa, vai se acabar a energia, fica filmando normal, né? Fica claro. 282? Ih, não cansei. Você já lembra dele? Maravilha. Não sei, lá bemol, quando fala para mim no lá bemol. Chega no último. 282. Está conhecendo? Está conhecendo aí qualquer um.
Termina com oração, irmão Paulo, se puder. Senhor, nosso Deus, nós damos graças, agradecemos por esse dia, pela chuva, pelo mandado. Amém. Colocamos nas tuas mãos a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, que o Senhor possa nos abençoar no final de semana, a viagem lá, que vão ficar aqui. Pedimos mais uma vez pelo pastor, damos graças por tudo que tem feito dele, Amém. cada um de nós. Agradecemos pela salvação que temos em Jesus Cristo, por tudo que tem feito por nós, por tudo que fez por nós na cruz, dando-nos a vida eterna e por tudo que tem feito até o dia de hoje. Amém. Por essa confiança, essa certeza que temos que o Senhor sempre vai nos proteger e nos livrar do mal e que nos dá a capacidade para cada vez mais fugir do que é errado, do que é mal, que possamos buscar fazer o que é justo e para glorificar o teu nome. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.